Eu suspeito que a maioria dos homens não tem ideia do que significa masculinidade bíblica, pelo menos até ler esse livro. Muito bem, o livro que nós vamos discutir hoje aqui é Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, do Richard D. Phillips, da editora Fiel. E tem um selinho aqui atrás também do Voltemos ao Evangelho. É óbvio que eu estou estudando esse assunto porque eu preciso saber a respeito de masculinidade bíblica, eu preciso aplicar esses princípios da palavra de Deus na minha vida, para que o meu casamento, na criação dos meus filhos, nas minhas amizades, em tudo isso. Então esse é o primeiro fundamento de eu estar pesquisando esse assunto. Mas o segundo fundamento foi porque quando eu fui buscar conhecimento a respeito de masculinidade bíblica, e aí fui buscar no YouTube alguns vídeos para ver, eu vi que as atrocidades que são cometidas em nome da masculinidade bíblica é coisa de cair o queixo. Você vai ver pastores falando absurdos ou agindo de forma absurda e falando que esse comportamento dele ou essa fala dele é para você virar homem, é uma masculinidade fundamentada nas escrituras. Mas à medida que você vai vendo a pregação, mas ele perverteu todo o texto não queria dizer isso, o texto jamais falou alguma coisa nesse sentido, que para você ser homem de verdade você precisa ter barba, por exemplo, ou que um homem de verdade é aquele machão alfa mesmo, né? Aquele cara bem machão mesmo, estilo lenhador, e que o homem que é homem, eu escutei até um pouco tempo atrás um pastor dizer isso, que homem que é homem de vez em quando xinga. Tem base um negócio desse? Não é para nós ficarmos assustados com isso, porque o próprio pastor utiliza xingamentos como forma de chamar a atenção de outros homens, né? Ele utiliza ali de linguagem totalmente chula contra outros homens, xingando os outros homens, no sentido de você não vai reagir, seu... E aí fala um palavrão. Eu não creio que essa seja a masculinidade bíblica, não creio que isso tem fundamento nas escrituras, e é por isso que eu falei, não é possível que a literatura esteja ensinando os homens a serem isso daí, ou a agirem dessa forma. Aí, então, comecei a buscar esse conhecimento. E olha só que coisa interessante, como Deus é bom de ter colocado esse livro na minha mão. O Richard D. Phillips, durante muitos anos da vida dele, serviu ao exército americano. Se não me engano, ele era chefe dos tanques ali, alguma coisa nesse sentido. Então, ele viveu nesse ambiente onde ser macho, onde ser masculino era ser o forte, né? Era ser fortão, era bancar lá o machão dentro do exército. Mas aí quando você vai ler o livro, ele vai tecer sérias críticas a esse tipo de masculinidade. Ele vai falar, olha, isso não é masculinidade, isso não provém das escrituras. Isso pode ser masculinidade para o mundo, mas não pode ser masculinidade para um cristão. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai fundamentar tudo aquilo que ele acredita que é essencial para que você entenda a função do homem e o mandato cultural do homem aqui na Terra. Essa é a primeira parte. Ele faz toda uma fundamentação desse mandato cultural. Na segunda parte, ele vai pegar esses princípios que foram explicados na primeira parte e vai aplicar nos relacionamentos que um homem tem. E aí ele vai fundamentar todo o livro dele lá em Gênesis 2, no mandato cultural. Ele vai utilizar sempre duas palavrinhas de lá, que é o cultivar e guardar. Segundo o autor, em qualquer lugar que nós estiver, ou o que nós estivermos fazendo, deve ser regido por essas duas palavras, cultivar e guardar. Então, como eu devo olhar, por exemplo, para o meu trabalho? Eu devo olhar com essas duas palavras em mente. Eu tenho que cultivar e guardar o meu trabalho. Eu vou explanar um pouquinho mais para frente a respeito disso. E aí, olha que interessante, lembra que eu disse que ele faz críticas, né, a essa masculinidade pregada por aí. Ele faz, logo no primeiro capítulo, uma crítica muito severa a esse livro aqui, ó, Coração Selvagem, do John Eldredge, Descobrindo o Segredo da Alma do Homem, da Thomas Nelson Brasil. Isso porque, segundo o Richard D. Phillips lá, fala que esse livro aqui é um sucesso lá nos Estados Unidos, desde que ele foi publicado. Vários homens, né, citam esse livro aqui como modelo de masculinidade. Mas para o Richard D. Phillips, esse livro aqui faz exatamente aquilo que eu falei lá no início. Esse livro aqui fala que o homem tem que ser aquele machão, que ele deve viver as aventuras e que isso faz parte do homem. É óbvio, não está falando para você viver aventuras sexuais, nada desse tipo. Mas que um homem de verdade é aquele, sabe, que vai para a selva viver as aventuras.
Esse é um homem de verdade, essa é a verdadeira masculinidade bíblica. E aí, esse livro aqui vai falar que o verdadeiro homem foi criado para viver fora do jardim, para viver as suas aventuras fora do jardim, para desenvolver a sua masculinidade fora do jardim. E aí vem o Richard D. Phillips e fala negativo. Não foi para isso que o homem foi criado. E aí ele vai nos explicar o texto bíblico e falar, olha, se Deus quisesse que o homem vivesse ou descobrisse a sua masculinidade fora do jardim, em aventuras na selva, ele teria criado o homem e colocado ele fora do jardim. Mas ele criou o homem e colocou ele dentro do jardim. Então ele vai ter que desenvolver a sua masculinidade dentro do jardim. E ele explica essa questão de fora e dentro do jardim, qual que é a metáfora que ele quer dizer a respeito disso. Mas em suma, o que ele está dizendo é que a verdadeira masculinidade não é desenvolvida quando o homem vai para as suas aventuras. A verdadeira masculinidade é quando o homem fica no seu jardim, ou seja, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, no trabalho, em todos esses lugares aí, nesses relacionamentos que ele tem, é que ele vai cultivar e guardar. É nesse ambiente que a masculinidade bíblica é desenvolvida e não no ambiente pregado por esses pastores e também, segundo Richard D. Phillips, por esse livro aqui. Nessa primeira parte, nós temos ainda o autor nos falando sobre uma teologia do trabalho. E ele vai dizer que nada é pior do que um homem preguiçoso. E ele cita uma coisa bem interessante no início desse capítulo, falando o seguinte: você já viu que o trabalho é tão dignificante que muitos defeitos de caráter de alguns homens são relevados porque ele é trabalhador? Quem, por exemplo, nunca ouviu alguém dizer assim, nossa, mas ele bebe muito, ou ele mente demais, e aí logo depois uma frase vem, não, mas é trabalhador. Então, o trabalho é tão dignificante que muitas pessoas relevam os defeitos de caráter do homem só porque ele é trabalhador. Não é que o autor apoie isso ou que o autor concorde com isso, ele só quer explicar que o trabalho é sim uma parte fundamental e uma parte muito importante da vida do homem. E aí ele vai dizer que nós cristãos deveríamos ser os melhores trabalhadores que existem. Nós deveríamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Porque nós não estamos trocando só o nosso trabalho por dinheiro. Você não deve ir trabalhar para que no final do dia te paguem pelo aquele dia de trabalho. Essa não deve ser a sua motivação no trabalho. A Bíblia nos ensina que existe uma outra motivação. Que apesar de você estar trabalhando aqui na terra, o seu verdadeiro trabalho está sendo feito para o Senhor. Então nós cristãos deveríamos ter isso em mente. Nós não trabalhamos simplesmente em troca de dinheiro. Nós trabalhamos para o nosso Deus e por isso devemos fazer com excelência. Ele conta alguns exemplos aqui de pessoas que acreditam que justamente por ser cristão não precisariam ser tão excelentes assim no seu trabalho. Olha o absurdo que nós estamos chegando. E aí ele vai desenvolver aqui algumas dicas para você saber se você pode ou se você não pode trabalhar em determinadas áreas. Eu sei que tem muitas dúvidas a respeito disso, né? Tem gente, por exemplo, será que um cristão deveria trabalhar como recepcionista de um hotel? Será que um cristão pode trabalhar vendendo bebida alcoólica ou qualquer coisa desse tipo? E ao invés de dar essas respostas simples, ele estabelece alguns princípios que você deveria saber a respeito do seu trabalho, porque muitas vezes o seu trabalho não é tão escandaloso assim, como por exemplo, trabalhar numa recepção de um hotel, mas o seu trabalho é tão ruim quanto. Você só não percebeu porque ele é aceito pela comunidade. Mas será que Deus realmente aceita o tipo de trabalho que nós estamos desenvolvendo? Ele lança alguns princípios muito importantes para você fazer essa análise a respeito do seu trabalho. Na segunda parte do livro, o autor vai pegar tudo aquilo que foi ensinado na primeira parte, todos os princípios, e vai aplicar nos relacionamentos do homem. Então ele vai aplicar no casamento, filhos, amizade, igreja e no relacionamento com Deus. E aí, para o casamento, que é a parte mais desenvolvida aqui no livro, tem 3 capítulos só para falar sobre casamento, ele vai falar que nós sempre devemos saber ou ter consciência de que o casamento foi instituído por Deus, mas o casamento sofreu com a questão da queda. Então, o casamento também teve alguns problemas, veio alguns problemas da queda para dentro do casamento. E a gente precisa ter essa noção. Nós não podemos olhar para o casamento como se fosse algo que estivesse à parte do pecado, estivesse à parte da queda do homem. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a obra de Cristo, assim como a obra de Cristo nos redime,
a obra de Cristo também redime o casamento. Há redenção para o casamento também. E essa é uma parte muito bonita do livro. Ele explana isso de uma forma muito, muito legal. Você entende como o casamento foi instituído, como ele sofreu com o pecado, e logo depois você entende como ele faz parte dessa redenção também da obra de Cristo. E aí ele vai terminar essa parte sobre casamento falando sobre a função do homem no casamento. E aí ele repete aquilo que ele falou lá no início. Qual que é a função do homem no casamento? Cultivar e guardar. E aí ele explica, dentro do casamento, o que quer dizer cultivar? Dentro do casamento, o que quer dizer guardar? Isso é muito interessante. Ele faz uma pergunta aqui que me deixou com extrema vergonha. Ele fala, olha, será que se eu chegar aí para você e perguntar, você sabe qual é a coisa primordial que está no coração da sua esposa? Você sabe qual que é o anseio dela nesse momento? Qual que é o principal anseio dela nesse momento? Se você não souber, pode ser que você ainda não entendeu o que é cultivar e guardar o seu casamento. Muito bem, nessa parte do casamento, em um desses capítulos que ele fala sobre casamento, ele fala também para os solteiros. Ele dá uma palavra aqui para os solteiros, uma palavra muito legal. Ele fala a respeito da criação. Ele fala, olha, quando Deus criou todas as coisas, ele falou que tudo era muito bom, mas teve só uma coisa lá na criação que Deus falou que não era bom, que é o homem ficar só. Fala, não é bom que o homem fique só. E aí ele vai discorrer, mas no final ele vai concluir. Fala, olha, se você é solteiro, Deus está dizendo para você hoje, não é bom que você fique só, a não ser que você tenha o dom do celibato. Ele faz essa exceção, mas o celibato são para poucos. Então ele fala, ó, essa questão de ficar solteiro, Deus tem a mesma palavra que tinha lá na criação. Não é bom que você fique só. E aí, logo depois, ele vai partir para o relacionamento com filhos. Essa é uma outra parte muito interessante desse livro. A forma como ele aborda o cultivar e guardar com os filhos é muito legal. Ele fala como você deve cultivar a amizade com seus filhos, mas ele não parte para aquela psicologia, né, extrema de que você deve ser o melhor amigo do seu filho, que você não deve bater, você deve conversar, o diálogo é a melhor solução. Ao contrário, ele conta aqui uma vez que estava no avião e que tinha um pai com um menininho ali do lado, o menino começou a fazer birra e começou a dar birra ali, e ele teve vontade de virar para o pai e falar, não é possível, o senhor quer que eu resolva o problema? Eu sei o que o seu filho está querendo, mas o senhor não quer dar, quer umas palmadas. Então ele não tem esse problema, mas ele diz que nós, pais, deveríamos ter sempre em mente o coração do filho. Tudo que nós queremos e tudo que nós desejamos é que o filho entregue o seu coração a nós. Mas para isso, nós devemos entregar o nosso coração ao nosso filho também. E ele explica como é feito isso. Nessa parte de cultivar, ele fala sobre você ler para o seu filho, você orar com o seu filho, você trabalhar junto com o seu filho e você também brincar com o seu filho. Essa é a parte de cultivar. E aí na parte de guardar, ele fala sobre a disciplina. E ele lista diversos homens de Deus que tiveram sérios problemas com os seus filhos por não discipliná-los. E grandes homens, homens que são verdadeiros heróis da fé, mas que nessa questão de disciplinar os seus filhos falharam, e isso trouxe consequências desastrosas para ele e para os filhos dele. Depois ele parte para falar sobre amizade, uma outra parte muito legal do livro, uma parte bem instrutiva, até porque nos livros que eu já li a respeito de masculinidade, a amizade normalmente nunca entra. Entra sempre casamento, filhos, trabalho, igreja, mas a amizade normalmente é colocada para escanteio. Mas aqui também nós somos ensinados a cultivar e a guardar as nossas amizades. A mesma coisa acontece quando ele vai falar nos nossos relacionamentos com a igreja. E aí tem uma coisa importante que eu gostaria de citar. Ele fala que todo homem que está ali na igreja deve se preparar para ser líder naquela igreja, mesmo que ele nunca venha a ser, mas que se ele for exigido, ele deve estar preparado. Então, mesmo que você não queira ser diácono, mesmo que você não queira ser presbítero, você deve estar preparado para assumir essa responsabilidade se for necessário. Você deve se preparar como um homem de Deus para assumir a liderança ali na sua igreja. Isso é guardar a sua igreja, isso é cultivar a sua igreja. É óbvio, né, que ele vai discorrer muito bem cada um desses aspectos. E ele termina falando a respeito do nosso relacionamento com Deus.
E é claro, se o nosso relacionamento com Deus não é cultivado e não é guardado, qualquer outro relacionamento não vai ser cultivado e não vai ser guardado. Homens de Verdade, do Richard D. Phillips, é um livro muito bom. Um livro que todo homem deveria ler. Todo homem deveria ler esse livro antes de se casar e pelo menos uma vez ao ano depois que você casar. Realmente entrou assim para minha lista de livros que eu devo retornar à leitura um pouco mais para frente. Eu quero terminar o vídeo, bem, não é bem terminar, mas eu quero fazer uma citação que eu acho que explica bem a pegada desse livro aqui. Diz o seguinte lá na página 33 e 36, eu fiz uma junção dessas duas citações. Os homens devem ser plantadores, construtores e cultivadores. A vida de trabalho de um homem deve ser gasta realizando coisas, geralmente como parte de uma empresa ou de outro grupo de pessoas. Devemos investir nosso tempo, nossas energias, nossas ideias e nossas paixões em trazer coisas boas à existência. Um homem fiel, portanto, é aquele que se dedicou a cultivar, construir e criar. Esse chamado para guardar completa o mandato masculino da Bíblia de cultivar. Um homem não deve apenas empunhar o arado, mas também carrega a espada. Como o Senhor abaixo de Deus no jardim, Adão não deveria apenas torná-lo frutífero, mas também mantê-lo seguro. Da mesma forma, nosso mandato básico como homens cristãos é cultivar, construir e desenvolver, mas também servir de guarda para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança. Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, de Richard D. Phillips, da editora Fiel, é um livro muito bom, um livro base para você aprender sobre masculinidade, um livro que vai tirar essas asneiras que estão sendo ditas por aí a respeito de masculinidade da sua cabeça. Você vai ver que você não precisa ter barba, você não precisa ter carro potente, você não precisa desse tipo de coisa para ser um homem de verdade, para ser um homem bíblico.